Polícia Civil aqui de Campinas, através do trabalho desenvolvido pela equipe da primeira Delegacia de Investigações Gerais aqui da cidade, deflagrou na data de hoje a Operação Cabo de Guerra. Coloca a imagem na tela pra gente. O objetivo é desarticular uma estrutura, uma prática do crime de furto de cabos de operadoras de telefonia, que prejudica muita gente, obviamente. Alvo de muitas denúncias em Campinas, alvo de muitas denúncias em toda a nossa região. É óbvio que ia desencadear uma operação por parte da investigação da Polícia Civil, que foi o que aconteceu nesta terça-feira. O desenrolar disso tudo aconteceu agora no período da tarde, com uma coletiva de imprensa. Vem para cá porque nós vamos acionar a Cassiane Alves. A partir de então, ela acompanhou essa coletiva na Delegacia de Investigações Gerais e traz os detalhes. Cassi, boa tarde para você. Olá, Júlio, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Tá No Ar Campinas. Pois é, essa investigação ela já vem acontecendo, como diz, né, o próprio delegado Luiz Fernando, que está à frente aí dessa investigação. É uma investigação que acontece todos os dias praticamente, justamente por conta aí das denúncias, né, várias denúncias, e também por ser uma prática que vem aumentado e muito, né, os números são significativos aí de denúncias e também os furtos que acontecem. Bom, durante então essa investigação, né, no curso dessa investigação que foi deflagrada hoje, essa seria a segunda fase da operação aí Cabo de Guerra, Júlio, porque parte dos investigados, eles já foram presos aí na primeira fase, que aconteceu no dia 15 de setembro, então eles já vinham investigando aí essa prática aqui na cidade de Campinas. Essa operação, essa fase aconteceu no Jardim Icaraí, foram 10 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão. Desses 12 aí mandados, né, de busca e apreensão, 10 são residências que eles fizeram essa investigação e 2 empresas que foram apontadas aí como sendo empresas responsáveis por receber esses materiais, né? Por receptar esses materiais, eles estavam comprando esses materiais aí desses envolvidos. Então, dessas 2 empresas, 3 pessoas foram presas aí em flagrante, né? Durante toda essa investigação, aparelhos celulares e também materiais utilizados aí nos furtos também foram apreendidos. Os celulares, eles devem passar por uma perícia, eles vão para análise justamente para tentar identificar e localizar outras pessoas envolvidas aí, porque segundo o delegado, ainda existem mais pessoas envolvidas nessa operação, né? 7 pessoas foram presas, 4 já estavam sendo investigadas, já tinham aí o mandado de prisão temporária e agora se concretizou, e 2 pessoas ainda estão foragidas, Júlio. Para entender melhor então como que acontecia toda essa dinâmica, né? Como que acontecia esse furto, a gente tem o depoimento, tem a coletiva de imprensa com o delegado que está à frente a esse caso. Vamos ouvir. A DIG de Campinas, ela investiga de maneira frequente e rotineira os furtos de cabos e furtos de fibra ótica que acontecem na nossa cidade e região. Alguns furtos mais recentes chamaram a atenção pela possibilidade de que os indivíduos responsáveis pelo furto integrariam uma quadrilha, uma organização criminosa estruturada especialmente para essa prática delitiva. No curso das investigações, 2 dos alvos que foram objeto das prisões temporárias de hoje já haviam sido presos pela mesma prática delitiva, o que robusteceu a nossa tese de que eles integrariam essa organização criminosa. Em decorrência do que a gente apurou, foi representado ao Poder Judiciário pela concessão de 12 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária. Esses 12 endereços, 10 deles referiam-se à residência dos investigados e 2 a estabelecimentos comerciais que, no curso das investigações, apontou-se a possibilidade de serem os receptadores desses cabos que eram subtraídos especificamente de uma empresa concessionária de telefonia e internet aqui da nossa cidade. Em relação às prisões temporárias, dos 6 alvos, 4 foram presos, 2 em suas residências, um na cidade de Campinas e um na cidade de Paulínia, e 2 já se encontravam presos em estabelecimentos prisionais da região por crimes anteriores, mas as prisões foram cumpridas da mesma forma. 2 se encontram na condição de foragidos, já que eles não foram encontrados nos seus endereços. Em relação ao estabelecimento comercial que foi alvo das buscas, no Jardim Icaraí, foi encontrado farto material reconhecido pela empresa concessionária como sendo
proveniente dos ilícitos praticados aqui na nossa cidade. Um total aí de 52 mil metros de cabo, praticamente 52 quilômetros de cabo, 52 mil reais de valor recuperado pelo que foi avaliado pelos representantes da empresa e aí em peso uma recuperação aí de aproximadamente 670 quilos de material. E existe ali, por isso a gente pode falar numa organização criminosa, toda a estrutura. Há aqueles que eram responsáveis pela subtração do material, inclusive se utilizavam, segundo as imagens que a gente obteve das ações criminosas, de uniforme, para até não chamar a atenção de quem passasse pelo local e imaginar que seria ali uma manutenção periódica da empresa de concessão. Subtraíam esse material e revendiam para, pelo menos um dos estabelecimentos foi identificado, para depois ser colocado no mercado paralelo. Ele é uma prática rotineira e sistemática, infelizmente, em toda a região. O valor agregado desse material é alto, então chama a atenção dos furtadores que encontram, infelizmente, aceitação no mercado paralelo para sua revenda, mas os furtos que a gente investigou e identificou essa quadrilha, eles remontam pelo menos do mês de setembro até agora. Uma prisão, uma autuação em flagrante, não me recordo exatamente se é a Polícia Militar ou a Guarda Civil, mas fato é que eles já vinham sendo monitorados e identificados aqui pela DIG como integrantes dessa organização criminosa. A situação em que eles foram detidos foi uma situação pontual. O veículo que eles utilizavam na situação da prisão em flagrante no dia 15 de setembro foi recuperado hoje no estabelecimento comercial em que os produtos foram encontrados. Ou seja, a gente consegue estabelecer um vínculo aí subjetivo e objetivo entre aqueles que subtraem o material e aqueles que são os receptadores da carga posteriormente. Tá aí então, Júlio, em relação a essas empresas, né, que foram alvos aí dessa investigação, o delegado ainda disse, né, durante ali a conversa, né, essa entrevista, ele disse que as empresas serão agora, terão todo um procedimento, né, a parte administrativa agora para tratar aí dessas empresas, porque algumas dessas duas empresas, ou no caso, estabelecimentos comerciais, elas funcionam normalmente, elas têm a licença até então para funcionar, mas agora cabe então essas informações administrativas para saber se elas serão multadas, autuadas ou lacradas, né? Ainda não tem essas informações e isso vai acontecer agora durante o restante aí dessas investigações em relação a essas empresas, né? Os materiais, os cabos, eles foram recuperados, cerca aí de 52 mil metros, né, de fios, no total equivalente aí em reais, 52 mil reais que foram recuperados aí de uma empresa aí de telefonia, Júlio. Tanto cabos também soltos nas ruas, que eles também fizeram essas apreensões. E como ele disse, uma quadrilha bem arquitetada, com estrutura, eles tinham até os uniformes, né, eles trabalhavam durante o dia como se realmente fossem funcionários aí das empresas, como se estivessem fazendo manutenções, né, nos estabelecimentos. No entanto, então, trata-se de uma quadrilha realmente especializada aí nesse tipo de crime que já vinha sendo investigada, tanto é que ele diz que o carro utilizado aí no crime do dia 15/9, né, foi localizado, estava dentro aí desse estabelecimento comercial e foi recuperado hoje. Então, provavelmente essa operação ela terá aí uma nova fase, né, a Operação Cabo de Guerra, justamente para localizar as outras pessoas envolvidas, bem como esses dois aí que estão foragidos. Júlio. Perfeito, Cassi. Obrigado pelas informações. Agradeço também o Wesley Gratiliano. A gente sempre de olho também nessas operações por parte da Polícia Civil. Afinal de contas, nós temos, né, o dever de comunicar e a polícia mais uma vez faz essas operações para tentar inibir esse tipo de prática, os receptadores, esse tipo de crime, porque só tem esse crime por conta dos receptadores e vice-versa, né? Valeu, Cássio, obrigado pela reportagem.